Nossa, Darshan, eu tô aqui já quase que num estado de transe. Quase não, eu tô em transe, numa energia emocionante, assim. É difícil descrever como que a conexão contigo é tão fluida, tão leve, tão gostosa. E quero te agradecer por nos receber aqui em casa e por topar abrir um pouco ou muito do teu coração que já serviu e já contribuiu com a evolução de tanta gente. Então, obrigado. Eu também agradeço vocês de chegarem aqui, né? Pessoas lindas, graças a Deus, né? Buscando os caminhos verdadeiros, né? E eu me considero muito mãe desse novo tempo, né? Porque com 16 anos eu decidi que eu jamais serviria a esse sistema. O que fez você com 16 anos perceber isso? Com 13 anos aconteceu algo muito forte dentro da minha família. E eu vi toda a injustiça do sistema. E eu vi que era impossível para mim participar disso. Não era possível. Tinha que existir uma saída. Tinha que existir condições de viver com verdade, justiça, amor, beleza, bondade e alegria. Então, de 13 aos 16, eu fiz um plano de fuga. E com 16 eu realizei esse plano. Fugiu de casa? Eu fugi de casa. Literalmente? Literalmente. Eu disse ao meu pai que eu ia para a casa de minha avó, eu disse à minha avó que eu ia para a casa do meu pai, eles brigavam muito, ninguém falava com ninguém, e eu peguei a brecha e fui seguir o meu caminho. Eles demoraram um tempo. Como foi com 16 anos você pegar a rua para buscar o seu caminho? Que caminhos? Eu digo a você como foi com 13 anos, me senti totalmente só dentro daquele sistema cruel, né? No centro do Rio de Janeiro, só. Né? Porque ali eu não tinha mais minha mãe, eu não tinha mais nada. A vida tinha virado toda de cabeça para baixo e eu estava só. Então ali a única âncora que eu tinha era Deus dentro de mim. Sem uma vertente religiosa? Sem nenhuma vertente religiosa, porque também as religiões estavam afundadas junto ali. Todas as vertentes religiosas estavam afundadas ali, porque dentro dessa virada que deu a minha família também estava envolvida o cristianismo, vários conceitos religiosos. Mas tinha uma força interior, tinha uma presença muito forte. E naquele poder é que eu tinha confiança. E dos 13 aos 16, eu tive o meu plano de fuga. Eu passei 3 anos elaborando, né? Mas principalmente elaborando a coragem, a confiança nesse poder interior. Né? E era anos 70 e tinha muito movimento. Foi quando a sociedade chacoalhou. Era o movimento hippie, era o Osho, né? O movimento sannyasi, junto com o movimento hippie. Toda a sociedade do planeta estava chacoalhando mesmo, ela estava chacoalhando. Então nós tínhamos nesse momento espaço para poder sonhar um mundo novo. Então eu tinha esse sonho, eu só podia viver por esse sonho, eu não podia viver por outra coisa.
essa desconexão que começa lá atrás, como que ela impacta a perspectiva da sociedade moderna sobre sexualidade? Nossa, ela impacta sobre tudo. Ela impacta sobre tudo. Sobre a sexualidade hoje, ela... Nossa, na minha juventude, a gente tinha conexão com o corpo. Hoje em dia é uma coisa totalmente mental. A vida, ela se tornou só mental. As pessoas hoje, elas não conectam o corpo. E elas se afogam na emoção, no sentimento. Tudo é mental. O sexo é artificial também, porque ele é em cima de uma pornografia, ele é em cima de uma... É tudo, hoje é tudo, não tem conexão com o corpo, com a comida, com a vida, com nada. Por isso os jovens estão enlouquecidos, porque eles estão desconectados. Você está falando de uma conexão com um mundo novo e de uma fuga de um sistema que você não quis se aliar àquela crueldade, né? Eu, nessa aventura que a gente tem vivido, eu tenho brincado seriamente com a analogia de que o jogo está acabando porque o tabuleiro quebrou, né? E a gente precisa construir um novo tabuleiro. E eu queria te perguntar, aquela adolescente que fez esse salto de fé na década de 70 para essa anciã cunandeira que eu tenho na minha frente hoje, o que de lá para cá realmente mudou que você vê ao redor do mundo? Que mundo novo realmente veio à tona e o que ainda, na tua opinião, tem que mudar e vai mudar? Olha, o mundo, ele é contido das nossas escolhas. A escolha de cada um de nós. E até agora, as escolhas foram todas erradas. Todas? Desde Adão. Desde que o homem descobriu a semente e o sêmen, as escolhas são erradas. A semente descobriu a semente e a escolha foi errada porque trouxe domínio de terra, porque antes não tinha domínio. O homem, ele era coletor e ele andava e ele comia e ele colhia e ele dominou a mulher porque o sêmen é dele. Então o nosso sistema, ele vem dessa descoberta com escolhas erradas, porque são escolhas feitas para si. Aí que está a origem da desconexão. Aí que está a origem da desconexão. Porque antes dessa descoberta era o matriarcado. A mulher engravidava, era do milagre do grande espírito e eram tribais com mães, abuelas e tios. E o grande espírito é que fecundava a mulher. E só as sacerdotisas sabiam que vinha do homem. Ninguém sabia, era velado. Era uma verdade oculta. Era uma verdade oculta. E a semente também era velada. Era velada. Aí, quando chega essa descoberta que acontece entre Tigres e Eufrates, que são as terras mais férteis do planeta, que é onde aparece Adão. Adão significa o homem que veio do barro. Veio do barro porque ele começa a plantar. Aí no que ele começa a plantar, ele começa a escrever e a dominar. Esse território é meu, você é meu escravo, vai plantar para mim. E a comida é minha, e eu dou a comida para você se você fizer isso para mim. Então começou esse jogo de escolhas totalmente erradas, ancoradas no medo da escassez, do medo de não ter, né? Que gera o egoísmo, que é fruto da desconexão. A humanidade chegou no extremo da desconexão.
nesse mar de desconexão em que a gente não sente mais a natureza, a família, Deus, a comida, a terra, por onde começar eu, adolescente de 17 anos, numa grande metrópole, no meio de tanta coisa? Mas começa por dentro. Por dentro. Entrar mesmo, entrar. Todo jovem precisa aprender a respirar e a meditar. Por que respirar? Porque respirar é a única maneira que você tem de acalmar o seu pensamento. Para reduzir esse aspecto mental que dominou tudo. Exatamente. E meditar. Meditar significa fechar os olhos e observar. Observar. Só observar o que está acontecendo dentro. Sem julgar se está bom, se está ruim, o que é. Só observar, respirar e observar. Que nem o jovem observa a tela do computador, a tela do celular, os jogos dele. Respirar e observar, porque nesse observar ele vai conseguir começar a conectar dentro do mundo dele, porque a verdade é dentro. A verdade é dentro. É um grande jogo a vida na matéria, porque a verdade ela é dentro de nós. Fora é como um jogo, um game. E à medida que a humanidade for acordando por dentro e se colocando no seu lugar, porque dentro estão todas as chaves, todo o acesso ao seu caminho está dentro, todo o acesso. Não importa onde você esteja, que ambiente você esteja, é dentro. Uma vez eu fui na Índia, fui lá em Rishikesh, fui lá em Lakshmandula. E lá eu fui no quartinho, onde um mestre iluminado, Maharaj, está lá, enterrado. E só estava eu. E eu meditei. E ele apareceu para mim, dentro de mim, e falou dentro da minha consciência: minha filha, preste muita atenção em tudo que vai no seu interior, porque aí é onde habita o reino, que nenhum fogo há de queimar, nenhuma terra há de destruir. Esse é o reino da eternidade. Essa é a chave. E como que a gente faz quando a pessoa está aprisionada e não sabe que está aprisionada e criou uma realidade completamente holográfica, quase que projetada pela própria mente, de que não tem problema droga todo dia, não tem problema refrigerante todo dia, não tem problema videogame todo dia, não tem problema, porque a vida é assim, todo mundo faz, qual é o problema? Esse é um grande problema. Esse é um grande problema porque não tem o que fazer, porque você já viu pipoca dentro do óleo quente? Já. Né? Você coloca o milho duro, marrento ali, né? Dentro do óleo quente e tampa. Aí aquela pressão começa a estourar. Mas é cada um. No seu tempo. No seu tempo. E vai ficar alguns ali que não vão estourar, que a gente chama de piruá, né? Então é o tempo de cada um, é como semente. Quem planta sabe. Às vezes você planta 100 sementes para ter 2 plantas. Eu trabalhei muitos anos com os jovens e eu comecei a perceber o quanto que
o adolescente e o jovem se sentia comprimido, suprimido, inibido, subjugado pela diferença de consciência natural deles e dos próprios pais. E esse conflito de crenças, né, abafando a esperança, abafando o entusiasmo daquilo que lá no fundo a gente sente alguma intuição, mas aí vem uma autoridade tão forte como o pai ou uma mãe e fala assim, não, não é assim. Então, que mensagem que você deixaria tanto para esse jovem que não sente que não tem espaço em casa ou na escola, quanto para o pai, para a mãe, para o educador que está aos cuidados desse jovem hoje? Então, eu acho que o trabalho dos pais não é educar, porque o ser humano, ele já é educado. O trabalho dos pais é apoiar, é sentir o que o seu filho precisa e apoiá-lo em tudo que ele precisar, em tudo que ele precisar. E mostrar a ele, olha, se você põe a mão na vela, você vai queimar seu dedo. Mas, com certeza, ele vai pôr a mão na vela. Eu criei 6 filhos, 6 crianças. A todos eu falei, não põe o dedo na vela. Todos queimaram um dedinho um dia. Então, o ser humano, ele precisa experimentar. E o trabalho dos pais é permitir essa experiência. Porque o filho não é seu. O filho, ele é da vida. Ele foi... Você recebe ele, né? Ele vem através de você, mas ele já vive muitas vidas passadas e ele tem muitas vidas futuras. Nesse momento, a frequência sua encaixou com a dele, com a necessidade dele, e ele vem através de você, mas ele não é seu. Se a gente não pode e nem deve, né, pedir pela abertura do outro ou querer provocar transformação no outro, então qual é a melhor forma da gente fazer isso, o regar dessa semente de uma forma coerente e a serviço, sem forçar, sem ter expectativa do outro, sem... Porque essa pressão que vai fazer abrir para entrar, ela vem do sofrimento. O sofrimento é um grande aliado do ser humano, né? Quando todas essas consequências dessas escolhas erradas chegam através de doenças, de problemas graves, as pessoas começam a olhar, opa, tem uma coisa aqui, tem uma coisa errada aqui. Eu acho que tudo caminha junto, o dentro e o fora, né? Acho que através de programas, através de jogos, através de novelas, através de jornais, a humanidade ela pode pipocar muito rápido, ela pode se iluminar muito rápido. Basta os poderosos quererem. Eu já caí numa armadilha de entender que o significado da minha vida era servir e eu completamente me perder no meio dessa busca de servir ao todo e ao outro. Como a gente encontra o alinhamento desse equilíbrio? Ou qual é a definição de serviço que nem dá margem para esse desequilíbrio? Então, tudo é a partir do centro, né? Porque você é a prioridade. Veja bem a delicadeza. Cada um de nós é a prioridade da nossa vida. Porque só cada um de nós pode cuidar bem de si. Porque só dentro de nós que está a informação do que a gente verdadeiramente precisa. Não se perca no outro, não queira agradar ninguém. Não faça pelo outro, faça por você. Fazendo por você, você vai estar expandindo ao outro. Porque se você começa a servir ao outro, você disse certo, é uma grande armadilha, porque não vai acabar nunca. E o sistema pode te engolir de novo e você realmente vai ficar muito perdido. Mas
qual é o meu objetivo, né? Qual é o meu objetivo? O que eu realmente quero colocar a serviço? Porque, por exemplo, a formiga põe a serviço carregar a folhinha lá dentro do buraco dela para fertilizar a terra. A abelha põe a serviço polinizar as flores. O que é que a sua natureza verdadeiramente quer pôr a serviço? Então, o que eu tenho a dizer aos jovens é: confia. Confia. Confia na vida. Confia na vida latente dentro de cada um de nós. Porque Deus, Ele não é um mito, Ele não é nada. Deus é a vida. Deus é cada átomo. É a frequência de cada átomo, que está em tudo, que contém tudo, que é tudo, né? Deus é amor. Por que Deus é amor? Porque tudo é amor. O que é amor? Amor é boa vontade. Amor é boa vontade. É querer bem para si, é querer bem para o outro, é servir. O que é o sentido da vida? O que é o sentido da vida? Para que a gente vive aqui? Para que as plantas vivem aqui? Para que o rio vive aqui? Para que as frutas vivem aqui? Para servir. Para servir. Para servir. Todo mundo está servindo. A formiga, ela sabe exatamente porque ela está vivendo aqui. Ela está servindo. Ela está adubando a terra. A abelha, ela está servindo. Está polinizando. E nós também. Nós estamos servindo. E nós temos uma diferenciação dentro da natureza. Por exemplo, quando começa um fogo na floresta, a primeira coisa, todo bicho sai correndo. O ser humano não. Ele vai pegar um balde para apagar o fogo. Porque ele pode apagar o fogo. Você está entendendo? Esse interagir positivamente que é o ser humano, é isso, essa é a virada. Essa é a virada. E essa virada, ela começa dentro de cada um de nós, com nós mesmos. Nesse sim. Nesse sim. E é nessa fé e nessa confiança que não precisa nem se inspirar com os mundos possíveis lá de fora, porque você cria o teu próprio mundo possível. É isso a chave. Nós temos todas as possibilidades. Tudo é possível. Tudo é possível. A gente só tem que abrir. Abrir. Por isso a palavra é confia em si. Fecha tudo, fecha papai, fecha mamãe, fecha sistema, fecha tudo e entra. Assim como o jovem, ele abre o computador e entra naqueles jogos, ele tem que fechar o computador externo dele e entrar dentro dele, respirar, escutar o que está acontecendo dentro dele. Só não é possível quando você pensa que não é. Sabe por quê? Porque nós somos sementes de Deus. Filho de peixe, peixinho é. E filho de Deus, o que é que é? Muito obrigado, Amanda.